Que a graça, a paz e a força do Senhor esteja presente sempre na sua vida. O Brasil vive dias em que acabou de sair de uma eleição polarizada, uma eleição onde haviam dois candidatos, onde dividiu, de fato, um país, com pautas diferentes, com pautas antagônicas e cada um querendo fazer o Brasil da maneira que quer. Como eu falei, tempos difíceis, onde um candidato foi vencedor e temos agora eleito Luiz Inácio Lula da Silva, e com 60 milhões de votos. Isso tudo tem trazido uma grande discussão, problemas de alguns não aceitarem a eleição, e vivemos assim, num país dessa forma, dividido. É o tema dessa mensagem de hoje. Se você ainda não é inscrito no meu canal, se inscreva agora. Se você gostou do vídeo, curta, dê um like e também compartilhe com seus amigos. Eu tenho certeza que Deus tem uma bênção para a sua vida. Então, vamos ao vídeo? Vamos à mensagem de hoje? Êxodo 14, livro de Êxodo 14, versículo 13 a 15, que diz assim o texto. 13 a 15. Moisés, porém, disse ao povo: não temais, estai quietos e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará, porque os egípcios que hoje vistes, nunca mais vereis para sempre. O Senhor pelejará por vós e vos calareis. Então disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Diga aos filhos de Israel que marchem. Esse é o texto, o momento em que Moisés estava sendo usado para libertar o povo, o momento em que havia muita dificuldade, desorientação, onde as pessoas elas estavam cativas a uma situação e agora estavam tendo a oportunidade de ser livre e rumo a uma terra, a terra prometida, uma terra que emana leite e mel, a terra prometida aos seus pais. E agora era tudo novo, inclusive uma perseguição do Egito, uma perseguição de Faraó, que em primeiro plano havia liberado o povo para ir, mas agora estava agressivo contra os egípcios, contra os filhos de Israel. E naquele momento as pessoas começam a murmurar, eles estavam emparelhados e certamente Faraó ia atacá-los. Certamente Faraó ia matar grande parte dos hebreus e depois ia levar o restante cativo. E naquela hora Moisés vê as pessoas tão tristes, tão angustiadas e de fato busca Deus e Deus dá uma orientação. E a orientação vocês vão ver um grande livramento. Busca a minha face, marche, não fique apenas olhando. Estenda a Moisés o seu cajado sobre o mar e você verá o grande livramento. E houve um grande livramento, onde não havia mais uma chance, o mar se abriu e o povo passou, e quando o faraó foi atrás, o mar se fechou e foram todos consumidos. Então, estamos vivendo, como eu falei, um dia polarizado, um dia de discussões, de indignações por parte daqueles que votaram em Jair Messias Bolsonaro, aqueles voltados às pautas cristãs, como eu, que nós votamos em Jair Messias Bolsonaro, mas nós não podemos deixar aquilo que a palavra nos ensina. Cada um de nós fez a nossa parte, fomos lá, votamos, conquistamos votos, mas venceu a maioria, venceu num país democrático a outra parte. 60 milhões de pessoas escolheram Luiz Inácio Lula da Silva e as suas pautas. Porém, nós temos que entender uma coisa. O país ele não é governado tão somente pelas decisões unilaterais de um presidente. O país ele não é comandado, as leis não são feitas pelo presidente. Nós temos aqui a nossa instituição no país, do Brasil, nós temos a Câmara dos Deputados e o Senado, onde as leis são aprovadas, onde os projetos de lei são aprovados. Então, nós como cristãos temos que fazer o nosso papel. Deus quer nos dar um livramento? Quer. Deus quer abençoar a nossa vida? Quer. Mas nós temos que entender todo o contexto do jogo. Muitos podem dizer: vocês não oraram? Vocês não buscaram a face de Deus? Então por que o Bolsonaro perdeu as eleições? Por que a outra parte venceu? Nós temos ouvido muito isso. Nós temos ouvido. Muitas pessoas entendem que colocaram todas as suas perspectivas no governo humano, que é Jair Messias Bolsonaro. As pessoas colocaram. E eu vejo até um certo grau de idolatria nessa situação. E idolatria é uma coisa que Deus não suporta, Deus abomina. Nós temos que entender que todas as conquistas dos povos de Deus, eles são com
muita luta, com muita oração, com muita ação. E Deus nos ensina tudo isso. Deus não nos deixa enganados. Enquanto havia tempo para poder a gente conquistar votos, nós lutamos. Fizemos a nossa parte. Agora, a nossa parte é ser uma oposição, cobrar as leis, cobrar daqueles que nós colocamos lá como deputados, como senadores, para que não aprovem as pautas socialistas, as pautas comunistas. É dessa maneira, como bons cristãos, além da nossa oração, além da nossa busca, nos informar, buscar informações para que possamos ser capacitados de apresentar também os nossos projetos, de reivindicar, na forma da lei, os nossos direitos. Então, existe toda uma comoção, existe toda uma dificuldade entre as pessoas de não querer aceitar. Nós temos que entender que o único salvador para o cristão não é um governo humano. Nós sabemos isso. Toda vez que o povo achou que o governo, que um homem seria a solução de todos os problemas, o povo caiu, o povo entrou em dificuldade. Então nós estamos vivendo um momento como esse, é hora de a gente olhar para o alto, olhar da solução que vem para nós, do nosso Deus Altíssimo, e nós temos a plena consciência, entenda aqui, que tudo isso é com a permissão, tudo isso é plano de Deus, nada é frustrado para Deus, nele tem toda a autoridade, todo governo está no Senhor. Em Romanos diz que toda autoridade é constituída com a permissão de Deus, e nós cremos nisso. Nós somos cristãos da Bíblia, então nós cremos que tudo provém do Senhor, até essa coisa difícil. Tudo vai ter um ensinamento, tudo Deus vai nos mostrar o que nós temos que fazer. Então, voltemos às nossos princípios cristãos. Nós vamos reivindicar? Vamos dar de César o que é de César? Vamos, mas de Deus o que é de Deus. Nós vamos colocar as nossas orações por esse país. E nós sabemos que hoje existe formada uma oposição ao governo, mas nós vamos fazer essa oposição de forma certa, clara, evidente, para que possamos conseguir grandes feitos diante do nosso país. O que vai acontecer? Se serão anuladas as eleições? Nós vamos orar, nós vamos depositar diante de Deus as nossas orações e vamos agir, sem greve, vamos manifestar, nós vamos requerer diante dos nossos deputados e senadores que nós elegemos e nós vamos cobrar. Porque um país ele é muito corrupto quando existem deputados e senadores que não são ativos, que estão ali apenas para ganhar o dinheiro. Então, Deus está no controle de todas as coisas, se acalme. Como lá Moisés começou a ser apertado, calma, calma, é hora de orar, é hora da gente se informar. Existem muitas informações erradas, muitas informações truncadas que geram uma dificuldade. O excesso de informações, se a gente não filtrar, pira a nossa cabeça. Então, procure se informar com decência. Evite canais como a Globo. Evite isso. Mas se informe através de livros, através de sites, de canais que têm uma certa credibilidade. Mas busque as orientações daqueles que são seus líderes, porque tem certo que Deus ele abençoa ao fiel, aquele que busca a verdade. Então, disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Diz aos filhos de Israel que marchem. Então nós vamos continuar. Nós vamos orar, mas nós vamos continuar diante de todos os problemas, porque nós cremos que Deus está fazendo um grande avivamento no nosso país. E todo avivamento pontuado, ele há de vir, independente de homem, independente de quem está no governo. Sabemos que Deus tem uma bênção para todos nós. Então, levante a cabeça, anime-se, que Deus tem uma bênção para todos nós. Que Deus te abençoe, Deus te guarde.